Glória a Deus. Boa noite, amados. Amém? Eu quero convidar você para abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 5. Vamos entender o que o Papai do Céu quer falar conosco. Vamos fazer algumas avaliações, vamos pensar um pouquinho. É um texto muito profundo. Lucas capítulo 5, a partir do verso 33. Se você achou, diga amém. Achei? Oh, glória. Bom isso. Minha versão é Nova Almeida. Diz assim a palavra do Senhor, verso 33. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Aleluia. Fala conosco, Deus. Precisamos mais uma vez ouvir a Tua voz. Traz clareza, Deus. Traz compreensão. E nos ensina, Senhor, a não sermos somente ouvintes, mas praticantes da Tua santa palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos do Senhor, nosso Deus é um Deus de coisas novas. Amém? Nós cantamos aqui em celebração e em louvor ao nome do Senhor que Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessas. E quando Ele quebra o antigo pacto, Ele chama os discípulos para celebrarem a Páscoa. Ele rompe com aquele rito da lei e estabelece a nova aliança no seu sangue. Ele institui ali a ceia do Senhor. E um dos simbolismos da ceia do Senhor é o cálice, que ele chama cálice da nova aliança. E esse texto, irmãos, ele traz para nós algumas nuances muito interessantes. O Senhor Jesus aqui, se você voltar comigo um pouquinho no texto, lá no verso 12, fala que um leproso é levado até ele. Havia uma multidão em frente à casa onde Jesus estava, e as pessoas perceberam que não conseguiriam entrar com aquele homem pela porta. Então aqueles homens têm uma ideia brilhante. Eles olham, tem uma escada na lateral da casa, e o telhado naquela época era chamado de eirado, era um telhado retrátil, ele abria. Então eles rompem parte daquele telhado, abrem o telhado, e com cordas eles descem aquele homem na maca. Quando Jesus fita os olhos daquele homem, a primeira coisa que Jesus diz para aquele homem é: filho, perdoados estão os teus pecados. E os escribas e fariseus, os doutores da lei, os religiosos que ali estavam, começam a questionar: quem esse homem pensa que é para perdoar pecados? Porque o único que pode perdoar pecados é Deus. E desta feita eles chamam então Jesus de blasfemo e colocam em xeque.
a divindade do nosso Senhor Jesus. Um outro texto que segue essa narrativa que nós acabamos de ler é o chamado de Levi, ou de Mateus, que era um cobrador de impostos. Interessante que essa lição de domingo que vem vai falar sobre esse homem. E Jesus, quando recebe o convite de repousar na casa de Levi, ou de Mateus, Mateus leva para dentro da sua casa outros publicanos como ele, e leva também muitos pecadores, pessoas que aos olhos dos religiosos eram indignos de estarem ali, porque Jesus ali estava. E eles então questionam ao Senhor por que o Senhor comia e bebia com pecadores. Então você vê que diante desta situação de questionamentos, de confrontos, de conflitos, de dúvidas, o Senhor Jesus se mantém firme, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é a verdade encarnada, Ele é a verdade inabalável e expressa. Nós, caminhando para esse texto, você vê que eles fazem e continuam com os questionamentos e indagações. Obrigado, pastor. Perguntando aqui sobre o jejum. Por que os discípulos de João jejuam e os teus não? E o Senhor então entra nesse embate ideológico com ele, mas sabedor do que estava dentro dos seus corações, ele começa a dizer: por acaso é justo retirar a noiva enquanto os convidados, enquanto o noivo está com eles? E ele diz aqui: no entanto virão dizem que o noivo será tirado, então naqueles dias vão jejuar. Então eu quero dizer o seguinte, gente: enquanto eu estou aqui, eles não precisam fazer. Por que havia esse questionamento por parte dos saduceus, dos fariseus e dos religiosos daquela época? Porque eles cumpriam a regra, a lei, e eles não conseguiam entender que a partir daquele momento o Senhor estava estabelecendo algo novo. Era difícil para eles fazerem uma tal compreensão. Então o Senhor precisa falar-lhes por parábolas, para que eles compreendam aquilo que o Espírito de Deus queria lhes revelar. Então o Senhor diz a partir do verso 33, olha só: ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se fizer rasgará a roupa nova, e além disso o rebento da roupa nova não combinará com a roupa velha. O Senhor Jesus estava querendo dizer para eles o seguinte: eu entendo o quão difícil é para vocês entrarem na dimensão do novo. Eu entendo que vocês estão tão acostumados com a legalidade, com os ditames, com os ritos da lei mosaica, que os corações de vocês estão encobertos por uma névoa de cegueira, de incredulidade, a ponto de não permitir-lhes ver que o novo sou eu, e eu tenho algo novo, especial e maravilhoso para vocês. Então, vocês precisam se desfazer desta roupagem velha. Por isso que ele entra nesse ditame. Ele estava dizendo que ele era a roupa nova, era a veste da graça, que estava estabelecida ali, diante dos olhos daqueles religiosos, mas eles queriam continuar olhando para o legalismo, com os seus ritos, com as suas imposições, porque era difícil, irmãos, qualquer pessoa vencer e seguir a lei. A lei, ela era composta de 613 preceitos, fora os 10 mandamentos que eles cabalmente tinham que cumprir, quão difícil era. Então Jesus estava querendo dizer para eles: olha, ninguém tira um pedaço de roupa nova e põe na velha, ou seja, não há como vocês enxertarem a velha aliança, o rito da lei, no novo que eu tenho para estabelecer para vocês. Não coaduna, não combina, não tem nada a ver na nossa linguagem de hoje. Eles estavam querendo que a graça estabelecida por Jesus contivesse ou introduzisse também as coisas velhas que continham e faziam parte da lei. Vocês estão me entendendo, irmãos? Estão entendendo mesmo, irmão? Fala: sim, pastor, estou entendendo. Sim, pastor. Então prossigamos. E ele não termina aí. Ele fala assim, ó: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres,
o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres. Quem são os odres? Diga eu. Eu sou o odre. E quem é o vinho novo, irmãos? Vinho novo é o Senhor. É a plenitude da graça que estava ali manifesta. E mais uma vez ele usa a roupa velha para falar da lei, a roupa nova para falar dele, e agora ele usa o vinho novo para falar dele, dizendo que o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos. O que era um odre? Irmãos, o odre era uma espécie de recipiente que era feito de couro de animal. E ele era uma espécie de um cantil. Ele tinha a finalidade de levar líquidos dentro dele. Se levava azeite, se levava leite, se levava água e se levava vinho. Entenda que o vinho era algo muito comum e muito usado na época de Jesus, posto é que ele realiza o seu primeiro milagre no casamento. E qual foi o primeiro milagre que ele realizou? Transformou a água em vinho. Esse couro, irmãos, ele era curtido na fumaça, com a finalidade de enrijecer a pele ou o couro daquele animal, para que nenhum tipo de ruptura acontecesse. Mas ao passo que ele era ali colocado na fumaça, ele também passava por um processo de elasticidade. Então, quando ele colocava-se dentro dele uma quantidade grande de vinho, o vinho ele tinha a propriedade de fermentar. Quando ele fermentava no odre novo, nessa elasticidade, esse odre comportava essa flexão ou esse alargamento que acontecia com a fermentação do vinho. Então o odre não se rompia e o vinho continuava ali preservado. Ao passo que, se o vinho novo fosse colocado dentro de um odre, o Senhor tem lugares altos para nos colocar, não para nos promover uma exaltação, não, porque nós somos filhos dele, irmãos. Somos embaixadores de Cristo nessa terra. Nós não somos qualquer pessoas. Então, irmãos, nós precisamos ser revestidos e transformados por Deus, deixando de lado velhas práticas, roupagens velhas que não fazem parte mais da nossa nova natureza em Cristo Jesus. Porque quem está em Cristo é o quê? As coisas velhas e tudo se fez? Irmãos, tudo precisa ser novo na minha vida e na tua vida. Entende por que aqueles homens criticavam Jesus? Jesus estava numa outra atmosfera, ele estava em outro patamar. Eles não conseguiam alcançar a grandeza dos ensinos de Cristo. Jesus estava dizendo: olha, eu sei que é difícil para vocês, porque vocês já estão tão acostumados com a velha prática, com aqueles ritos, com as orações, com os sacrifícios, que para vocês é difícil entender que todas essas coisas convergem em mim. Eu sou o sacrifício perfeito, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu sou o Deus encarnado, eu sou o pão vivo. Irmãos, eles não conseguiam entender. Verso 39, vá comigo aqui para você compreender isso. Ninguém tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Jesus estava querendo dizer exatamente isso, irmãos. Eles conheciam o que era odre, eles sabiam o que era vinho, então eles já estavam acostumados com o vinho da lei. Eles já estavam acostumados com aquele ritual, mas Jesus traz e parafraseia com eles o seguinte: eu sei que quem bebe o vinho velho dificilmente vai preferir o novo. Ou seja, vocês estão tão arraigados e tão acostumados com essas velhas práticas, já estão tão acostumados com isso, que para vocês é difícil entenderem
que o novo chegou para a vida de vocês. Por isso que vocês dizem, o velho é excelente. Ou seja, nós não queremos algo novo, nós queremos continuar nas coisas velhas. Só que a gente já entendeu aqui que as coisas velhas já passaram, irmãos. A gente precisa entender, irmãos, que o que é velho hoje já foi um dia novo. E o que é novo hoje, daqui a um tempo vai estar velho. Ninguém fica velho para sempre, também ninguém fica novo para sempre. Se nós formos trazer para a realidade da igreja, deve ser da época de muitos, é da minha época. Todo mundo já sabe que eu fiz 5.0, não tem nem como esconder isso mais. Antigamente, irmãos, guitarra na igreja era coisa de quem? Era coisa do diabo, irmãos. Porque só a galera do heavy metal que tocava. Bateria na igreja, percussão na igreja, ainda mais com aquela tombadora, só vendo o candomblé. Dança na igreja. Irmãos, essas coisas já permearam a igreja. Essas coisas já tiveram dentro da concepção da igreja, mas eram coisas que faziam parte dos rudimentos velhos. E foi entendido que essas coisas contribuem e cooperam para o bom andamento do culto, para gerar uma atmosfera boa e concebível de adoração. Isso tudo que é para a gente entender, irmãos. Como muitas vezes a nossa mente ela fica circulando ou divagando em coisas que não vão trazer nenhum tipo de edificação para nós. Não adianta, irmãos, nós sermos odres velhos. Um odre velho, ele contém dentro de si coisas velhas. E com o tempo, essas coisas velhas que ficam sem circulação, sem uso, elas tendem a apodrecer. Algumas vezes nós olhamos ali na cantina, quando se fazia uso da cantina para café da manhã, e nós chegávamos para tomar café, tinha resto de leite, tinha resto de chocolate, coagulado, dentro de um receptáculo que não ficava em uso. É isso que acontece, irmãos. E nós sabemos que Cristo Jesus é a fonte de água viva. Você pode estar na beirada do rio e jogar em um barquinho. Daqui a 1 minuto aquela água não é mais a mesma, daqui a 1 segundo a água não é mais a mesma. A água passa, ela se renova constantemente. E assim é Cristo em nós, irmãos. Por isso que nós precisamos, irmãos, nos desvencilhar dessas coisas ruins e pútridas que estão dentro de nós, que nos descaracterizam como odres do Senhor, porque nós fomos chamados para sermos odres novos. Às vezes vamos precisar passar pela quentura da fumaça, como o odre passa. Mas há um ditado que diz que onde há fumaça há fogo. Mas esse fogo é fogo do Espírito. Senhor, é fogo do Espírito. Você lembra de Isaías, da visão lá em Isaías 6? Que ele viu o séquito do Senhor, a sala do trono do Senhor, e saiu uma fumaça de baixo. Tá bom, pastor, tinha fumaça, onde tem fogo? Sabe onde está o fogo? Um anjo tocou com uma tenaz e tirou uma brasa e tocou na sua boca. A brasa estava ali porque tinha o quê? Fogo. Irmão. Nós precisamos ser purificados desse fogo do Senhor. Eu me lembro de uma expressão do Salmo 119, verso 83, onde o salmista, que muitos atribuem esse salmo a Davi, ele dizia: Senhor, eu já estou me sentindo como um odre esfumaçado, tamanhas aflições e angústias que eu passo. Muitas vezes, irmãos, as angústias e as aflições virão, mas a despeito das angústias e das aflições que podem nos cercar, sendo odres novos, nós somos elásticos, flexíveis, guardamos o que há de bom dentro do odre e não permitimos que ele rache e a gente perca o que há de bom dentro de nós. Por isso que muitas vezes o Senhor nos prova e nos permite passar por algumas situações para que a gente aprenda a preservar
aquilo que há de bom para nós. Irmãos, o mundo não entende essas palavras e nem pode compreender, porque elas se discernem espiritualmente, e só quem tem o Espírito de Deus é capaz de discernir o que a gente está dizendo aqui. Falar de odre, de leite, de azeite, de derrama, de rasgo, ninguém entende. De pano velho, de remédio novo. O que Cristo tem para nós, irmãos, não é uma vida cheia de retalhos, não é uma vida cheia de costura, não é uma vida recosturada ou remanufaturada, não. O que Cristo tem para nós é uma nova vida na sua presença, não é uma vida remendada. Antigamente, quando nós éramos crianças, glória a Deus, e não tínhamos o conhecimento, nós íamos para a festa caipira. E olha como a gente pensa no caipira. Olha como foi incutido isso na minha mente, na tua mente. O caipira tinha dentinho preto de podre, calça e camisa rasgada e remendada, chapéu de palha e matinho na boca. Olha a mentalidade que incutiu na nossa vida. Existem caipiras bilionários, donos de agronegócios, de fazendas grandiosas, pecuaristas. E a gente acha que o caipira é esse ser que pintavam e colocavam na nossa mente. Não é, irmão. Como muitas vezes tentam colocar na nossa mente algo diferente do novo que Deus tem para nós. Eu não sei se foi o texto básico de vocês, mas Isaías 43, 18 e 19 vai dizer: eis que faço coisas novas, e já vem saltando a sua luz. Esse ar é acraseado, não é que está a luz saltando, a sua luz, ou seja, já está resplandecendo, já está nascendo, já está eclodindo, já está sendo geradas essas coisas novas. Por acaso não compreendeis? É o que Isaías pergunta. Se vocês não compreendem, então eu farei um caminho no deserto e rios em terras áridas. Coisas novas que Deus faz conosco, irmãos, todos os dias. E para a gente caminhar, irmãos, eu falei para vocês que será uma breve reflexão. O que nós podemos aprender mais ainda com esse texto que talvez você já leu, não compreendeu e está recebendo a orientação de Deus nesta hora. Primeira coisa de 3. Jesus falava que há dificuldade em implantar algo novo quando nos acostumamos com as coisas velhas. Irmãos, nós não gostamos de coisas novas. Muitas vezes nós não gostamos de coisas novas porque com as coisas novas vem novos desafios. E muitas vezes, irmãos, a gente não permite que o novo de Deus seja implantado porque nós nos assentamos na nossa zona de conforto e a gente não quer mais conflito, a gente não quer mais guerra, a gente não quer mais luta, a gente não quer mais batalha, a gente não quer mais desafios. Então, por isso que é difícil implantar algo novo, e era difícil para esses homens, doutores da lei, magistrados, religiosos, entenderem que eles não precisavam mais daqueles ritos mosaicos, eles não precisavam mais matar nenhum tipo de animal, eles não precisavam mais cumprir aquele legalismo farisaico. Jesus era o cumprimento de tudo isso. Era difícil para eles entenderem, e muitas vezes é difícil a gente permitir que o Espírito de Deus implante em nós coisas novas, porque vai requerer de nós novos atos, novas posturas, novas atitudes. Que não seja difícil para as nossas vidas, que o Espírito de Deus implante coisas maravilhosas dentro de nós. E muitas vezes, porque nós estamos tão acostumados, é desse jeito que eu faço, é assim que está bom, deixa isso quieto, não mexe com isso. A gente deixa, irmãos, de viver coisas sobrenaturais da parte de Deus. E esse algo novo, irmãos, é em todos os aspectos da nossa vida. Ele é no aspecto familiar, ele é no aspecto profissional,
é no aspecto estudantil, é no aspecto ministerial. Deus tem sempre algo novo para mexer com a gente, algo novo para nos desafiar, só que a gente às vezes fica com medo do novo, porque o que é antigo e velho a gente já conhece, a gente já domina, a gente já sabe como fazer, a gente já tem, entre aspas, o controle em nossas mãos. Mas o que Deus quer para nós, irmãos, é uma vida de desafios, para que a gente consiga sempre galgar algo maior que Ele tem para nós. Quando Ele tirou o povo do Egito e disse que iria lhes dar uma terra, havia ainda muitos povos antigos que habitavam aquelas terras. Não foi simplesmente, não, vocês saíram do Egito, agora a terra é de vocês, curte aí, vai no shopping de Israel. Não. Ó, tem os jebuseus lá, tem os cananeus lá, tem os midianitas lá, tem os amorreus lá, e tem os anaquins, que são filhos de gigantes, tem os gergazeus, tem os jebuseus, e um monte de eus e ias. Vocês têm que desapossar esse povo do território que é de vocês, mas para isso vocês precisam lutar, guerrear, para que aquilo que eu tenho para vocês realmente se cumpra, né? De não deixar não. Por isso que o pastor Zé se perguntou como é que você está na guerra. Tem coisas que são tuas, mas está em mãos que não precisam possuir, porque são tuas. Tem situações que Deus já te deu, mas outro domina porque você está na passividade. E Deus está falando: ei, de novo, como é que é? Vamos romper com isso e vamos atrás daquilo que eu tenho para você. Então, irmãos, Deus nos diz que há dificuldades, mas nós precisamos suplantar essas dificuldades para que a gente possa vencer e obter aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Amém, queridos? 2. O vinho novo do Evangelho não é destinado a nos deixar confortáveis, mas em nos fazer novos em todos os aspectos. Irmãos, aquele texto sempre citado, Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, ou com esse mundo, mas transformai-vos a partir de que? Da renovação da nossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade. Irmãos, a gente só vai experimentar a partir do momento que a gente se permitir sofrer essa metanoia. Se a gente continuar com aquela mente velha, com aquela mente de escravo, como receptáculo, como odre velho, nós não vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos. Esse novo de Deus não é para nos deixar confortáveis, mas é justamente para nos tirar desta zona de conforto, para que a gente possa experimentar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É uma palavra, irmãos, para a gente refletir, para a gente entender que Deus quer sempre mais de nós. Às vezes a gente chega e fala: tá bom até aqui, tá bom aqui. Não, irmãos, Deus sempre quer algo de nós. Deus sempre tem algo para nós. Deus sempre espera uma atitude de cada um de nós, seja homem, idoso, adolescente, junior, criança, sempre há algo de Deus para fazer. Não é para a gente ficar na zona de conforto. 3. Precisamos perguntar: o que Deus tem de novo para mim hoje? Diga hoje. Agora. Nesse tempo. A gente
precisa perguntar: o que Deus tem de novo para mim hoje? Irmãos, não dá para viver de amanhã, porque o amanhã é incerto. E também não dá para viver de ontem, porque ninguém aqui tem máquina do tempo para voltar no ontem. Então o tempo que nós temos é o quê? Hoje. Mas em 1930 eu fui batizado com o Espírito Santo. Pastor, subiu o morro. Pastor, quando eu subi os morros, o cachorrinho virava no manto, até cachorro virava. Irmão, você foi em 1930. Pastor, mas em 1958 já passou 20 anos, pastor. Não, e aí? Eu fazia. Já passou, irmãos, foi em 1958. Pastor, em 2020, está pertinho. Já passou, irmão. 2 anos, muita gente já morreu. Muita coisa já passou, muita gente já nasceu. O que importa é que Deus tem para mim e para você hoje. Agora. O que a gente precisa desse revestimento do novo de Deus para as nossas vidas. Nós somos desafiados por Deus para andarmos em novidade de vida, irmão. Então a gente precisa se fazer esta pergunta: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida hoje? Irmãos, como odres, nós fomos criados com um propósito. Tem um cântico que diz que vinho novo se derrama em odres novos. E derramado aos teus pés eu quero estar, vem curar a minha vida e sarar a minha ferida. Nós precisamos, irmãos, ter essa compreensão que esses homens não tinham. Eles criticavam Jesus, perseguiam Jesus. Irmãos, e a maneira que expressa a maior incapacidade de compreensão desses homens é que esses judeus, compatriotas de Cristo, que eram doutores da lei, fariseus, saduceus, essênios, zelotes, todos esses grupos religiosos, eles não compreenderam que Cristo estava trazendo uma nova aliança para eles. E porque eles estavam tão amarrados nas coisas velhas, o que eles fizeram? Crucificaram a Jesus, irmão. Se a gente não abrir os olhos para as coisas novas que Deus tem para nós, nós vamos crucificar as pessoas, nós vamos matar as pessoas, porque nós não estamos abertos para receber o novo que Deus tem para as nossas vidas. E o novo de Deus é novo, não é retalho, não é recosturado. E a gente não pode querer se dar o luxo, irmãos, injusto e ineficaz, de recosturar o véu que a cruz já rasgou. Hoje você não precisa mais de arca da aliança. Você não precisa usar kippá, até porque você não é judeu. Você não precisa se cobrir com a bandeira de Israel. Você não é judeu. Você está debaixo de uma nova aliança. Eu brincava com a Ludmila e fazia uma pergunta: Ludmila, você é católica? Aí ela ficou meio assim. Falei: você é católica e é apostólica. Você só não é romana. Porque católica, irmãos, é universal. Não é igreja universal, é uma igreja universal, composta de crentes de todos os lugares. Ela é apostólica porque ela é fundamentada nos ensinos dos apóstolos. Mas nós não somos romanos porque houve uma ruptura em 1517, a reforma protestante, e nós não cremos como romanos. Mas a gente precisa aprender a protestar e vindicar, ou reivindicar aquilo que Deus tem para nós. Deus tem vinho novo, mas Ele precisa que a gente seja o quê? Odres novos. A gente precisa, irmãos, mudar a nossa maneira de ver e entender muitas coisas. A gente precisa mudar a nossa maneira de ver e entender os jovens.
A gente precisa mudar a nossa maneira de ver e entender o adolescente. A gente precisa mudar e entender a nossa maneira de ver e perceber o idoso. A gente precisa mudar e entender e ver como a gente vê a nossa liderança, como a gente vê os pastores. E a gente, sobretudo, precisa mudar a percepção que nós temos de nós mesmos. Às vezes a percepção que nós temos de nós mesmos é uma percepção horrível, que não corresponde à verdade daquilo que somos. Somos belos aos olhos de Deus, mas quando nós olhamos para nós, a gente só procura os pontos pretos da folha. É aquela dinâmica, né? Pega uma folha branca e bota um pontinho preto. O que você vê? O ponto preto. E a folha branca que é o todo, ninguém vê, só vê o ponto preto. Irmãos, a gente precisa parar de olhar o ponto preto. A gente precisa olhar para dentro de nós e ver que somos outros, que contém algo precioso dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que nos conduz, nos ensina e nos revela a vontade do Pai. Que Deus nos abençoe, rica e abundantemente. Quando você lê esse texto, pense nisso. E essa noite ainda dê essa resposta a si mesmo, a si mesmo. O que Deus espera de mim hoje? Que atitude eu preciso tomar em relação ao reino de Deus hoje? Se Ele me criou com um propósito, que propósito é esse? Ficar no banco? Não! Deus nos criou com um propósito de sermos para seu louvor e adoração, irmão. Que Ele venha nos abençoar e nos presentear com maravilhas. Nos revelar a sua grandeza e as coisas novas que Ele tem para nós. Quero, por favor. Existem coisas, irmãos, que só deram certo no passado. Se a gente tentar trazer para o dia de hoje, irmão, já caiu em desuso. Mas existem coisas que deram certo no passado e dão certo ainda hoje. Como você dá bênção ao teu pai, dá bênção à tua mãe, dá bênção ao teu avô, à tua avó. Isso é coisa do passado, mas que tem inferências de bênção para hoje. Mas existem coisas que precisam ficar lá atrás, sepultadas mesmo. Não tenta remodelar, não tenta botar um vintage. Vintage é você querer trazer algo que é do passado e querer promover o uso de hoje, como a rádio vitrola. Vocês lembram daquela rádio vitrola que era maior do que aquela mesa ali? Quem lembra dessa rádio vitrola? Eu lembro também, estou falando. E o meu falecido avô ainda ouvia a pichininha da vitrola. Oh, Jesus, tem misericórdia. Aquilo é o vintage. Hoje tenta-se botar bonitinho, camuflar, mas irmão, é aquele elefante branco dentro da sala, dentro de onde tem. A rádio vitrola hoje tentando colocar ela bonitinha com Bluetooth e tal, mas e aquele bolachão, o LP? Ele continua mesmo, ele rodava assim, né? Tem coisas que ficaram no passado e precisam ficar lá. Mas tem valores e práticas que são bons para nós, que a gente pode colocar em prática hoje, como odres novos de Deus, como receptáculos desse vinho novo que Deus tem para as nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Pai nesse momento. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Pai, eu sempre gosto de citar esse texto de Romanos, de Hebreus, capítulo 4, verso 12 e 13, que diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Pai, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir, ó Deus, alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração.
Senhor vai dizer a Timóteo, através de Paulo, que a tua palavra, Deus, é apta para a correção, para a educação, para a repreensão, para o ensino, a fim de que o homem de Deus seja experimentado e capacitado para toda boa obra, Senhor. Oh Deus, nós queremos te agradecer, Deus, porque essa palavra ela é absoluta em nossas vidas. Porque essa palavra nos põe no eixo, na rota da bênção, Senhor. Essa palavra nos confronta e nos faz refletir coisas que nós nem pensávamos mais, mas o Teu Espírito Santo trouxe-nos à tona. O Senhor nos faz, ó Deus, contemplar algo novo que o Senhor tem para as nossas vidas. Oportunidades que o Senhor tem colocado diante de nós. A gente pensa que é coisa da nossa cabeça ou que é proveniente do diabo, mas não. É coisa que vem do Teu trono para nós, Senhor. Obrigado porque Tu és o Deus de coisas novas. Obrigado porque o Senhor revelou essas coisas para nós esta noite, Pai. E nós queremos pedir a Tua instrução, Espírito de Deus, para fazermos a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Que o Senhor nos permita viver de fato e de verdade esta metanoia, essa transformação da nossa mente, para que a gente possa, Pai, verdadeiramente experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Deus. Nos torna de fato e de verdade inconformado com as coisas desse mundo, inconformado com os valores malignos desse mundo, inconformados com os preceitos e ditames diabólicos desse mundo, mas abertos, sensíveis à Tua palavra, com o coração ensinável, Deus, para aprender do Senhor, colocar em prática, a fim de que nós e a nossa casa vivam debaixo da Tua bênção e vivam a novidade de vida que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor perdoe os nossos pecados de omissão e negligência, Deus. Que a gente entenda que o Senhor é Deus de coisas novas. Que nesse ano, Deus, onde o tema que dirige esta igreja, esta casa do Senhor, é o ano de obras ainda maiores. Precisamos de fato sermos esses homens novos, Pai, que recebem coisas novas do Senhor, que nos torna habilitados para em Ti realizarmos essas obras maiores. Recebe a glória, Deus, recebe a honra, recebe a nossa adoração. Nós oramos gratos a Ti e fazemos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe rico e abundantemente. Você pode aí aplaudir o Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós. Vinho novo em odres novos. Diga, vinho novo, vinho novo em odres novos. Odres novos, vinho novo. Essa é, como diz o pastor Genesi, é a pegada do Papai Noel. Seja exaltado e bendito, Deus. Que o amor de Deus, a graça salvadora e infinita do Senhor Jesus Cristo, Filho, e com as consolações doces e eternas do Seu Santo Espírito, sejam sobre cada um de nós, não somente agora, mas para todo sempre. Que os benditos do Senhor digam amém. Vai em paz, querido. Deus te dê uma noite de restauração da presença.